canal, aqui ó, Diogo Pires aqui mais uma vez, e esse é o Mais de Deus, isso mesmo, Mais de Deus e a Bíblia e seus pormenores. Está começando aqui esse vídeo maravilhoso para vocês, tá certo? O seguinte, nós vamos aprender algumas coisas da Bíblia de novo, hoje nós vamos passar o resumo para vocês aí do último episódio. Mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, vocês estão vendo que eu não estou no nosso cenário que a gente fez anteriormente nos dois primeiros episódios. Por que isso mudou? Porque é uma questão logística aqui, tá certo? Pra gente, e fica muito mais difícil. Por isso que eu peço muito que você se inscreva no canal, tá certo? Dê sua sugestão, dê o seu like, chama mais pessoas para se inscrever no canal, tá bom? Porque nós precisamos investir em outros equipamentos para ter dois cenários. Por quê? Porque toda vez que eu vou fazer o outro, né, essa outra série, eu preciso desmontar tudo aqui, colocar lá, depois desmontar lá e voltar para cá, porque agora a gente tem duas séries. Então, até o momento, por enquanto isso não se resolve, nós vamos fazer tudo aqui, tá bom? Nós vamos só mudar porque aqui nesse vlog a gente fica sempre de camisa preta, porque é diferente, tá certo? Porque nós vamos ter uma camisa certa do nosso momento do estudo, tá bom? Mas é só isso que eu queria explicar para vocês. Vou sanar algumas dúvidas que surgiram dos dois primeiros episódios, tá bom? Aí no nosso resumo. E a gente continua no episódio de hoje com mais Bíblia para vocês, tá certo? Entendido isso, então bora pro nosso resumo. O resumo aqui do episódio passado para vocês. Nós falamos que nós escolhemos a carta de Colossenses, aí como vocês podem estar vendo na sua tela, que foi a carta escolhida para a gente iniciar esse estudo, né, bíblico e para vocês entender o processo de aprendizado bíblico. Nós aprendemos também no episódio passado que a cidade foi uma cidade que Paulo nunca visitou. Nós aprendemos também que Epáfras, ele foi discípulo e fundador, né, da igreja de Colossenses. Ele aprendeu com Paulo lá em Tirano, tá certo? Lá em Tirano ele aprendeu quando Paulo teve uma escola, né? Ele aprendeu lá, Epáfras aprendeu junto com ele, quando ele ficou aqueles 3 anos em Éfeso e tal. Então, aí Paulo teve essa escola e ele ensinou Epáfras. E Epáfras então se tornou discípulo e aí fundador de Colossenses. Outra coisa que a gente aprendeu, que Colossenses no final da cidade, no tempo, né, da cidade, ela foi destruída por um terremoto. Então, a cidade que tomou a proporção de uma cidade bem grande e uma cidade comercial foi exatamente Laodiceia. Laodiceia aparece em Apocalipse capítulo 3, falando, né, de quente, frio, e fala muito dessa questão exatamente da riqueza de Laodiceia, uma cidade que se tornou uma cidade muito grande e talvez, como a gente brincou, né, no último episódio, que talvez Colossenses seria talvez uma cidade que apareceria nas 7 igrejas e Laodiceia fica sendo a última igreja lá de Apocalipse por uma questão de correio daquela época, que Laodiceia foi a última cidade a receber a sua carta endereçada, né, a Laodiceia. E também uma outra coisa que eu falei e que as pessoas tiveram um pouco de dúvida foi que Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma, tá certo? O momento que ele ensina Epáfras, ele está em Éfeso e tem uma escola em Tirano, tá certo? Beleza? Certo aí? E o momento em que ele endereça, né, que ele faz a carta para a cidade, né, para o pessoal da igreja de Colossenses, ele estava preso em Roma, tá bom? Então é outro momento, são momentos distintos. A carta foi muito depois, a igreja já estava fundada, a igreja já existia, né? E aí ele vai e manda essa carta para Epáfras, né? E lógico, para a igreja de Colossenses. Dito isso, a gente pode continuar no episódio de hoje. Pessoal, é o seguinte, nós vamos mudar o nosso layout aqui, né? Justamente já viram que mudou, né? A gente está aparecendo agora na tela. E aí nós vamos fazer dessa forma justamente porque os últimos episódios
o áudio ficou bem baixinho, tá certo? E as pessoas pediram para que eu aparecesse na tela para elas me verem enquanto eu explico. Então, bora fazer isso. Então, o texto de hoje nós vamos trabalhar em cima de Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 26, e nós vamos talvez tentar fazer mais um aqui, tá bom? E vamos ver como é que vai ficar. Nós vamos falar desse momento exatamente que Paulo estava preso. Preste atenção no que que eu grifei aqui para vocês. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Então Paulo mostra exatamente que ele está preso. Ele mostra que essas aflições, esse sofrimento, ele está sentindo na pele por estar preso, entendeu? Em favor do seu corpo, que é a igreja. Logicamente, tudo que ele está fazendo, ele mostra e fala e declara que ele está fazendo pela igreja, tá certo? Porque tinha que ser ele, porque ele foi incumbido de viver essas coisas. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar plenamente a palavra de Deus. Então, ou seja, ele fala o que eu acabei de dizer. Foi atribuída a ele uma responsabilidade dele viver de tal forma para que ele pudesse mostrar o quanto, né, Deus deu essa palavra para ele, essa plenitude do entendimento que ele chegou para que ele pudesse falar para a gente e ter 13 cartas, né? Então por isso que a gente está começando na questão das cartas. Como eu falei, se você foi lá e leu os evangelhos, então por isso que a gente continua aqui e Paulo vai explicar sobre isso. O ministério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Então, ele faz tudo isso justamente porque até então parecia estar oculta o entendimento total do porquê teve o Antigo Testamento, por que aconteceu tudo que aconteceu no Antigo Testamento até a vinda de Jesus. Então por isso que eu falo que é importante você ter lido já pelo menos os evangelhos. Então ele vai explicar agora, nós vamos explicar para vocês o porquê de tudo isso, porque esse mistério estava oculto e que nós vamos revelar para vocês aqui com esse trecho do mesmo Colossenses capítulo 1, agora versículo 27 e 29. Então vamos lá? A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios, ou seja, a gloriosa riqueza desse mistério. Qual seria o mistério? O mistério de Jesus Cristo, o mistério revelado, a palavra que é a vida, o pão que desceu do céu, que é Cristo em vocês, ou seja, Jesus Cristo dentro de vocês. Esse mistério está sendo revelado a nós, tá certo? Pela Bíblia. E é a esperança da glória, ou seja, o que eu sempre digo, que Apocalipse é um livro de esperança, para mostrar o céu para você querer o céu. Então, por isso toda a Bíblia ela vai ter esse intuito de mostrar Jesus e o mistério que vai ser revelado, ou seja, você ir para o céu. Então tudo que a gente vai aprender aqui, nós vamos mostrar para você que o alvo é o céu, é voltar para a Nova Jerusalém. Nós a proclamamos o advento, a chegada, tá certo? E ensinando, ou a vinda, né? A etimologia da palavra. E ensinando a cada um com toda a sabedoria. Então isso que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Nós temos que fazer com que Cristo seja conhecido, porque ele só vai voltar quando todos conhecerem a ele, ouvirem o nome dele, é o que está escrito na palavra de Deus aí, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é ensinar a Bíblia para vocês, para que vocês sejam perfeitos em Cristo. Ou seja, tenha Cristo como dentro de vocês. Vocês sejam pequenos Cristos, ou seja, imagem e semelhança de Cristo, e não mais semelhantes ao erro de Adão. Então, por isso, se tornar nova criatura é tão importante. Se você não aceitou Jesus,
tem um tempinho aí, aceita Jesus exatamente agora pra gente, tá bom? Por isso eu me esforço lutando conforme a sua força. Conforme a força, lógico, do Espírito Santo atuando na vida de Paulo, ele fazia pregando a palavra, falando, ensinando. Essa é a força que está se movendo dentro dele para que ele mesmo preso, mesmo com dificuldade, ele ainda fale, ele ainda professe a fé, mandando essa carta para Colossenses, que atua poderosamente em mim, que é o que ele encerra ali. Ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal dos outros vídeos, mas faça o que a gente pede pra vocês sempre, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like aí, comenta, compartilha, porque nós estamos aqui para fazer o melhor pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo episódio, no Mais de Deus, a Bíblia e seus pormenores. Falou, fui!